Agradecemos a todos que têm estado conosco cada semana estudando a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia-nos a meditar na Tua palavra. Pedimos Suas bênçãos, agradecemos a Ti em nome de Jesus. Amém. O tema da semana é a luz do santuário. Nós vamos entender que o santuário é um lugar muito importante e Hebreus 8, de 1 a 2, nos diz assim: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não homem. Então aqui a gente tem que entender que Jesus é nosso sumo sacerdote, ou seja, está nos representando perante Deus, né? E também é Deus e por isso tanto está na direita do trono da majestade nos céus e também é ministro de um santuário que não se encontra na terra e sim no céu. E o que é um santuário? Em Êxodo 25:8 diz: Deus falou para Moisés: construa um santuário e eu vou habitar no meio de vocês. Então significa que onde Deus está presente com o seu povo, aquilo é um santuário. Salmo 102:19 diz assim: pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor contemplou a terra. E aqui nos mostra claramente, né, que onde Deus se encontra há um santuário, lá no céu. Êxodo 28:29 mostra aqui um papel, né, de um sacerdote ou de um sumo sacerdote, como Arão. Diz que Arão levará o nome dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sob o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Então, o papel do sumo sacerdote é estar representando o povo de Israel continuamente perante Deus. Assim, da mesma forma, é o que Jesus faz conosco. Levítico 16:16 diz: assim fará a expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões. Então, também é necessário, também, uma vez que o povo está confessando os seus pecados, que esse santuário seja purificado. Lá na época do povo no deserto, quando tinha um santuário ainda na terra, era uma vez por ano. Esse é chamado dia da expiação. E diz que tudo isso que ocorre, né, é modelo do que está acontecendo hoje também no céu. Ezequiel 11:16 mostra, né, que Deus fala: assim diz o Senhor Deus, ainda que eu os lancei para longe entre os gentios, ainda que eu os espalhei pelas terras, todavia lhes serei como um pequeno santuário. Então Deus diz que onde o povo de Israel se for espalhado, Deus vai estar com eles. Então Deus está comigo e com você também. Aqui nos fala que Êxodo 25:8-9 em detalhe, novamente fala que me farão um santuário e eu habitarei no meio deles, conforme esse santuário tem que ser construído, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo. A palavra tabernáculo aqui é Mishkan. Mishkan é morada. Então, tabernáculo é a morada, onde Deus mora. Para modelo, lá no original está escrito Tabnit. Tabnit é um padrão, um plano, uma forma, uma figura, uma construção. Então foi dado um plano de construção para todos os seus pertences, assim como o mesmo fareis. Então existiu um modelo. Que modelo, né? Do que? Do original, que está onde? No céu. Hebreus 8, de 1 a 2 diz que, ora, a suma de tudo isso, que nós temos um sumo sacerdote que está sentado na trono da majestade, como a gente já leu, é ministro do santuário e está no verdadeiro tabernáculo. Já Hebreus 8, 5, 6 diz: ora, se Jesus estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria. Isso aqui está falando, né, no contexto que ainda existia ainda o santuário de Jerusalém, que foi destruído no ano 70. Então tinha sacerdotes naquela época ainda, antes, quando esses escritos foram feitos. Hoje já não tem mais o santuário. Havendo ainda sacerdotes que oferecem os dons segundo a lei. Então, está dentro do contexto que depois que Jesus ressuscita, né, somente no ano 70, é que a Jerusalém é destruída e o santuário. Então, aqui, o que foi escrito aqui em Hebreus foi escrito antes do santuário ser destruído. Então, como existia sacerdote, aqui está dizendo que Jesus estivesse na terra, nem sacerdote Jesus seria. E diz que tudo ocorre lá no santuário terrestre, serve de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado. Então, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, para nós entendermos as lições anteriores, falou sobre as 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Nós já chegamos
a conclusão, o entendimento que isso começou em 1844. Se você tiver dúvida, ainda recomendo estudar, né, alguns vídeos meus que falam sobre esse tema de estudo de lição. Já por muitos séculos não havia santuário na Terra. É verdade. Por isso a profecia de até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado tem que ser um santuário no céu. Aponta claramente para o santuário que está no céu. Então a gente tem que entender isso, que tudo que ocorreu no passado serve para a gente entender o que está ocorrendo agora no presente, que vai ocorrer também no futuro. Segundo Coríntios 5, 18, 19, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus. Então diz que Deus, quando Jesus estava morrendo aqui, nos deu para nós o ministério da reconciliação. A reconciliação é voltar a unir. Isso é Deus, ou seja, Deus o Pai, Deus o Espírito Santo, estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, Jesus não morre na cruz sozinho. Quando ele morre, toda a divindade estava envolvida nisso. Todo o plano da redenção estava envolvido, a divindade como um todo. Não imputando a nós os nossos pecados, mas pôs em nós a palavra de reconciliação. Então, Deus já sabia que se fosse julgar a gente, estaria condenado. Então, ele tinha que traçar um plano para que, quando passasse o julgamento, a gente fosse salvo. Deus é nosso Pai, meu Pai e seu Pai. E ele traçou um plano e esse plano está em funcionamento. Então, Levítico 16, 19 a 22 diz assim: daquele sangue, né? Você tem que pegar um sangue e espagir sobre o altar com seu dedo 7 vezes e purificarás a imundícia dos filhos de Israel. Então, uma vez por ano, no dia da expiação, tinha que levar o sangue perante a arca e borrifar o sangue sobre a arca. E também sobre o altar. Havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, então fará chegar um bode vivo. Então, morria um bode, né? Um bode morria. E esse bode, o sangue desse bode era colocado, né? Era borrifado, né? E purificava o santuário. Mas diz que tinha um bode também vivo. E Arão porá ambas suas mãos sobre a cabeça desse bode vivo. E sobre ele confessará todas as iniquidades. Então, alguém vai ter que, uma vez que o santuário é purificado, esses pecados que foram acumulados, eles eram colocados sobre a cabeça desse bode. E todas as suas transgressões e todos os seus pecados porá sobre a cabeça do bode, como diz aqui. E vai enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem designado. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades dele, do povo, à terra solitária. Quem é esse bode? A Bíblia chama que é um bode, né, que representa Satanás. Jesus morre pelo ser humano, por aqueles que aceitam ser salvos. Esses nomes são passados em revista. Jesus purifica o santuário, mas no final, esses pecados que foram cometidos, né, com a influência de Satanás, vai voltar de novo para Satanás. E aqui nos diz, em Levítico 23, de 26 a 32, diz: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 dias do 7º mês será o dia da expiação. Ou seja, o dia da expiação é chamado um sábado. Sábado no sentido de descanso, mas é um dia. Então podia ser qualquer dia da semana, podia ser um sábado, um domingo, segunda, terça, porque é uma data. Ao 10º dia do mês, ou seja, uma hora vai cair em uma quarta, numa terça, numa segunda, num domingo, inclusive num dia de sábado. E aí esses sábados aqui são chamados sábados cerimoniais, não é o sábado da criação. E diz aqui que nesse dia terá santa convocação. Afligirei as vossas almas e oferecereis a oferta queimada. Diz, naquele mesmo dia nenhum trabalho farei. Já era um dia também de descanso, que as pessoas tinham que ficar também concentradas no que estava acontecendo. Porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda a alma, diz aqui, que naquele mesmo dia não se afligir, será extirpado do povo. Então a gente tem que prestar atenção. Se o juízo, né, o dia da expiação, já começou o juízo, em 1844, nós também temos que estar o quê? Participando, né, desse processo, né, de confessar os nossos pecados. Diz também toda a alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Então era um dia de descanso. Nenhum trabalho farei, será um estatuto perpétuo pelas vossas gerações,
em todas as vossas habitações, sábado de descanso vos será. E como é que é um dia de sábado? Aqui explica. Às 9h da tarde, de uma tarde a outra tarde. É que um dia começa numa tarde e vai até a outra tarde do outro dia. E aí a gente celebra o sábado. Então o sábado não começa à meia-noite. E quem estabeleceu a passagem do dia à meia-noite foi Gregório, o Papa Gregório estabeleceu o calendário gregoriano. Não tem nada a ver com o que acontece de fato. O que acontece de fato é como Deus estabeleceu. Quando entra o dia se torna escuro, já é outro dia. Então, a parte da noite já é outro dia. Nós estamos, por exemplo, hoje, a gente podia dizer que é quinta-feira, na verdade é sexta já. Porque já entrou a parte escura, já é sexta-feira. Então, aqui diz Daniel 7, 8, 10, também explica a questão do juízo. Nos diz assim: estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. Então, a gente tem que relembrar que antes de ocorrer o juízo, viria o poder apóstata, o homem da iniquidade, que aqui a Bíblia chama o quê? De chifre pequeno. E diz que esse chifre tinha olhos como de um homem e uma boca que falava grande coisa. Então, esse chifre pequeno, ou seja, que na verdade nós já sabemos que é o poder papal, ia surgir antes do juízo, antes do tempo do juízo, que é 1844. E diz: continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se sentou. O ancião de dias aqui é Deus, o Pai. Sua veste era branca como a neve, o cabelo de sua cabeça como pura lã. Seu trono era de chama de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Então Deus habita no santuário, existe lá um trono, e ele tem forma física de um ser humano, igual nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Diz que um rio de fogo manava, saía diante dele, milhares e milhares serviam a Deus, milhões e milhões, e assentou-se o que? O juízo. Então, se abriu os livros. Então, quando é que começa o juízo? Em 1844. Então, aqui mostra claramente que o poder papal é o chifre pequeno. Aqui também fala em Apocalipse 14, 6 e 7, também sobre o juízo, diz: e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno. Então, o evangelho de Deus é eterno, porque as consequências são eternas e também o propósito de Deus é eterno, para proclamar os que habitam sobre a terra. Proclamar o quê? A toda nação, tribo, língua e povo, dizendo o quê? Grande voz, temei a Deus. O que é temer? É ter suprema consideração por Deus. Entre a vontade de Deus e a minha, eu tenho que escolher a vontade de Deus. Dai-lhe glória. Como é que te dá glória a Deus? A Bíblia diz que os animais, os passarinhos dão glória a Deus, né? Que o céu, né, mesmo sem som, dá glória a Deus. Por que dá glória a Deus? Cumprir o propósito para o qual Deus te trouxe a existência. Então, se Deus te trouxe homem, viva como um homem. Se Deus te trouxe mulher, viva como mulher. Isso faz parte de dar glória a Deus. Porque diz que vinda é a hora do seu juízo. Então, chegou o juízo. Então, se está dizendo que chegou o juízo, isso aqui é já relacionado a 1844 em diante. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, nós temos que reconhecer Deus, ser Deus como o Criador. E aqui, Apocalipse 22, versos 10 a 13, diz assim: disse: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda. Ou seja, vai chegar um tempo onde Jesus está próximo de voltar, as pessoas vão continuar com o mesmo comportamento. Diz aqui: quem é injusto, continuará sendo injusto. Quem é sujo, continuará sendo sujo ou impuro. Quem é justo, ou seja, que seja justificado ainda, continue confessando os pecados a Deus para que Deus se justifique. Quem é santo, que continue sendo santificado. E isso será uma geração que verá Jesus voltar nos céus. Diz: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a obra. E quem é essa pessoa que está vindo aqui? O Jesus se revela. Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ou seja, Jesus é Deus. As mesmas características de Deus, o Pai, Jesus também tem. Então aqui nós podemos ver, aqui de forma nessa imagem, que no dia da expiação o santuário passava pela sua própria purificação. E aí essa nuvem ali atrás representava que Deus estava aqui de forma visível, representando a Deus.
Então você fazia o sacrifício aqui do animal e levava para onde? Para dentro do santuário. E o povo aqui que estava ao redor não podia trabalhar nesse dia da expiação. Eles tinham que estar concentrados em confessar os seus pecados. E é o que nós temos que estar fazendo diariamente, porque já começou o juízo lá no céu. Então a gente não sabe quando ele vai acabar e quando o nosso nome vai passar em revista. Aqui também nós podemos ver que, né, a questão dos 2 bodes, hein? Diz que 2 bodes tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes. Nesse lançar sorte aqui, um deles representa Jesus e o outro representa Satanás. E a outra, que é o bode emissário, é o Satanás. Então, a ilustração de Jesus, o Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor, e esse oferecerá por oferta pelo pecado. Então, Jesus morre por mim e por você. Esse animal representa Jesus, aquele que morreu para nos salvar. O outro diz, mas o bode que cair a sorte, como o bode emissário é que é enviado, né? Será apresentado vivo perante o Senhor, é quem representa Satanás, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então, Satanás ele entra no processo da expiação porque ele vai receber de volta todos os pecados que ele instigou o povo de Deus a cometer. Então, por que era necessário um segundo bode? O bode emissário representa Satanás. O sangue de Cristo não faz expiação pela parte da responsabilidade e culpa de Satanás. Então, Satanás, a culpa dele vai ficar com ele. Então, esses pecados, né, que a gente comete, né, eles voltarão para Satanás novamente. Porque Satanás teve parte direta para que a gente cometesse esses pecados. Hebreus 4, de 10 a 16, 14 a 16, diz assim, visto que nós temos um grande sumo sacerdote. Quem é? Jesus. Quem é Jesus? É o Filho de Deus. E o que ele fez? Penetrou nos céus e retenhamos firmemente a nossa confissão. Ele está no céu. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa nos compadecer do nosso pecado. Diz, Jesus não é Deus, né? Então ele não entende, né? Então Jesus tornou-se humano. Para que ninguém possa dizer essa fala. Porém, que como nós em tudo foi tentado, mas não teve pecado. Então Jesus é igual a Adão, porque Jesus não pecou, né? Adão antes de pecar. Mas Jesus também é igual a Adão, porque depois que Adão pecou, Jesus, a parte humana, a debilidade física de Adão, também Jesus tinha essas debilidades. Jesus veio como um ser humano daquela época, mas sem pecado, como diz aqui. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Então, Deus quer que você clame a Ele para que Ele te proteja, Ele te conduza pelos teus caminhos da salvação. Hebreus 10, 19 e 3 diz, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, por meio de Jesus, a gente entra no santuário. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, aqui chama véu, mas aqui responde que é a própria carne. E tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, o que é que a gente tem que fazer? Cheguemos com verdadeiro coração, de forma sincera, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. E o corpo lavado com água limpa. O corpo lavado com água limpa, o quê? O batismo. E nós devemos o quê? Reter firmes a nossa confissão de nossa esperança. Porque fiel é Deus e Deus não mente. Amém? Apocalipse 11, 18 e 19 diz assim, iraram-se as nações e veio a tua ira, os tempos dos mortos para que seja julgado. Então, aqui está relacionando novamente ao tempo depois, né, do tempo do fim. Depois do juízo, porque aqui está falando que vão ser julgados. O tempo de dares o galardão aos profetas, aos teus servos, os santos, aos que temem o teu nome, aos pequenos, grandes, tempo de destruir os que destroem a terra. Então aqui Deus vai julgar, vai salvar aqueles que aceitaram a salvação, mas aqueles que destroem a terra, aqueles que não aceitam o plano da redenção, eles vão ser destruídos também. E abriu-se no céu o templo de Deus. Vai mostrar o quê? Que quando o sumo sacerdote entra no lugar santíssimo, é o dia da expiação. Então diz aqui, foi vista a Arca da Aliança. Se foi vista a Arca da Aliança,
como o modelo da terra dizia que a Arca da Aliança era o quê? No lugar santíssimo. Então foi visto Jesus onde? No lugar santíssimo, no templo. E houve o quê? Relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e a grande saraiva. Então são eventos catastróficos que vão acontecer relacionados ao juízo. E nós já estamos vendo acontecendo. Então, diante da Arca dos 10 Mandamentos, diz aqui, abriu-se o santuário e se acha no céu e foi vista a Arca da Aliança. Então, os 10 mandamentos nunca foram nem serão revogados, porque o original está onde? Está nos céus. Então, o julgamento começa por quem? Diz, na verdade, Apocalipse 1,18, chegou o tempo de ser julgados os mortos. Começa pelos mortos. Que mortos? Aqueles que morreram crendo em Jesus. Por quê? Porque no dia da expiação, somente as pessoas que confessavam os pecados é que o sangue, os pecados iam para o santuário. Aqueles que não confessam já estão condenados. Então aqui diz que mortos que vão ser julgados aqui? Aqueles que morreram crendo em Jesus. Já começou, desde 1844. Então aqui de Hebreus 10, 9 a 10 diz assim, que Jesus, eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então Jesus vem para fazer a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Salvar a raça humana. Tirai o primeiro, estabelecer o segundo. Então substitui todas as cerimônias e eventos que ocorreram no passado. E Jesus agora assume, diz aqui, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus, feita uma vez. Então, a oblação é com sacrifício. Hebreus 6, 18 a 20 diz assim, porque por duas coisas imutáveis, nos quais é impossível, meus irmãos, que Deus mente. Isso aqui é uma maravilha. Deus não mente. Se Deus não mente, então siga o que Deus revela. Tenhamos firme consolação, nós o que pomos nosso refúgio em reter esperança própria. Que esperança é essa? A qual nós temos como âncora da alma, segura e firme e que penetra até o interior do véu. Então, meus irmãos, assim como tinha um véu no santuário terrestre, também tem um véu lá. E quem é esse véu? Diz, Jesus, nosso precursor, entrou por nós. Feito eternamente sumo sacerdote. Por que eternamente? Jesus sempre vai nos representar. Segunda a ordem de Melquisedeque. Por que segunda a ordem de Melquisedeque? Porque Melquisedeque era ao mesmo tempo sacerdote e também era rei. Então Jesus também é sacerdote e também é rei. Aqui fala no livro Grande Conflito, diz assim, a intercessão de Cristo no santuário celestial em favor do ser humano é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte na cruz. Então, assim como Jesus teve que morrer por mim, por você, também há necessidade da intercessão. Com sua morte, ele iniciou essa obra e após a ressurreição ascendeu ao céu para concluí-la. Pela fé, nós devemos ir além do véu onde nosso precursor, que é Jesus, precursor que vem na frente, entrou por nós. A dizer que ali se reflete a luz da cruz do Calvário. Ali podemos obter uma compreensão mais clara dos mistérios da redenção. Isso é um grande mistério. Deus ter traçado esse plano para resgatar a mim e a você. Aqui diz, né? Aqui a lição fala que Jesus é nosso advogado no juízo. E aqui diz, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, é por isso que todos nós, se fôssemos ser julgados, nós seríamos condenados. Porque nós tropeçamos. Porque aquele que diz não cometerás adultério, também disse não matarás. Então não adianta você fazer só um, tem que fazer todos. Se tu, pois, cometeres adultério, mas matar, não cometer adultério, mas matar, está feito transgressor da lei do mesmo jeito. Assim falai e procedei. Então a gente tem que agir e falar. De que forma? Como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Então a Bíblia diz que a lei de Deus é a lei da liberdade. Por que é liberdade? Porque uma vez que nós alcançamos a lei, nós não estamos mais tentados pelo pecado. E diz, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Como é que a gente faz misericórdia? Quando a gente ajuda as pessoas a serem salvas. Quando a gente ajuda as pessoas a conhecer o evangelho da salvação. E aí nós estamos mostrando misericórdia.
E diz que a misericórdia triunfa no juízo. Então, se você ajuda as pessoas a ser salvas, Deus vai também ver seus atos. E aqui tem um resumo dizendo, né? No céu, Jesus se encontra onde? No lugar santo. E depois, em 1844, Jesus foi para onde? Para o lugar santíssimo. E aí, depois de um tempo, vai fechar a porta, né? Que tem aquela parábola que Jesus fala, né? Das 10 virgens, né? Tem uma hora que as 10 virgens têm azeite, outras não têm, então elas todas dormem. E aí vem um noivo, e aí chega a hora, tem um grupo que não está preparado. E aí vai acontecer o quê? Do fechamento da porta. E essa porta é o quê? Da graça, porque ainda hoje Deus tem graça para mim e para você. Todos nós podemos ser salvos. Então o evangelho tem que ser pregado aqui a todo mundo. A restauração da verdade, né? Ia começar a atuar. Ia se criar, né? Aqui podemos dizer que nós podemos fazer a confissão e o afastamento do pecado. Então a gente tem que confessar os pecados e buscar a Deus poder para não praticar mais. Cooperação, né, do Espírito Santo para nos explicar, né, nos conduzir até Jesus. É o que acontece na Terra. Então, meus irmãos, nós temos que estar convictos, né, dos acontecimentos que estão ocorrendo hoje. Deus nos deu um plano da redenção. Nesse plano, Jesus assume vários papéis. Que papéis? Jesus é o quê? O Cordeiro. Ele morre. Jesus também, dentro do santuário, é o quê? A Bíblia diz, eu sou a luz do mundo. No santuário também, Deus diz o quê? Jesus fala, eu sou o pão que desce do céu. Então, tudo isso está no santuário. Jesus chega, né, tem lá também os candelabros, né, com as luzes. E aí tem o véu. A Bíblia diz que o véu é a parte humana de Jesus. O corpo de Jesus é o véu que nos permite, né, acessar aos céus. E Jesus fez isso por mim e por você. E aí diz que depois, né, tem a lei de Deus, né? Jesus também é a lei, porque ele é Deus. Sendo Deus, ele dá a lei para nós. Então, todo o plano da redenção é Deus intercedendo perante ele mesmo, para que o plano da redenção nos alcance a mim e a você. De forma que nós venhamos tomar decisões, né, para aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu espero que você, sua família, né, você possa aproveitar essas oportunidades que Deus nos dá a estudar a palavra dele para divulgar isso para outras pessoas também. Para que outras pessoas possam conhecer essas verdades, né, que estão nas Escrituras. E saber que nós já estamos no tempo do fim. E no tempo do fim, nós temos que fazer o quê? A Bíblia diz confessar nossos pecados diariamente. Buscar o poder de Deus, né, para fazer a vontade dele. E também, né, nós temos que estar o quê? Nos preparando para a volta de Jesus, confessando diariamente nossos pecados. Porque basta um pecado, você já está perdido. Então, se você confessar os pecados diariamente, Deus vai registrando isso e quando o seu nome passar em revista, Jesus diz, não, esse aqui é meu. Eu já morri por ele na cruz, eu já o salvei. Então, meus irmãos, aqui diz também que nós temos, né, que vamos ser julgados pela lei da liberdade. Né? Ou seja, qual é o padrão? É a lei de Deus. E a lei é essa? É os 10 mandamentos. Neles, nos 10 mandamentos, é a base de tudo que ocorre e a base, né, o padrão, né, que nós devemos seguir. Então, que Deus abençoe a ti e teus familiares. Deus já te deu um bom fim de semana. Que é no sábado. O sábado começa quando? Do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.